Vivemos num mundo materialista e eu sou uma garota materialista. É com esta frase que eu abro hoje mais um vídeo, agora o segundo, de publicações topzeiras. Pois bem, então, galera, hoje estou aqui para falar sobre mais uma publicação independente. Alguns meses atrás, eu fui numa feirinha gráfica no Santander, antes do Queer Museum, e eu fui lá comprar umas coisinhas, né? E aí eu me deparei com este livro aqui, Mineiros Cavam no Escuro. Eu olhei assim o título, olhei a capa, olhei a textura, olhei por dentro, meu Deus do céu, vou ter que levar esse livro. Inclusive daí eu pedi pro menino, olha só, quero comprar o livro, e ele me fez este pacotinho. Tá horrível, porque eu guardei o pacote, mas eu não sei refazer o pacote. Inclusive veio assim num pacotinho bem bonitinho, que ele amarrou com uma fitinha e a fitinha eu perdi. Eu levei o livro pra casa, eu fui ler o livro e eu fiquei... Jesus Maria José. Tem que fazer um vídeo sobre esse livro. E como os autores são daqui, são só 2 autores, não são um de cada estado, eu achei que seria bom fazer uma entrevista com eles pra eles me contarem um pouco... vou abrir a janela. Para eles me contarem um pouco mais sobre o processo do livro, porque... é demais. Os autores são Daniel Elzirik, desculpa, eu esqueci de perguntar pra vocês como é que se pronuncia. E João Kawax. Ai, como é que funciona essa coisa de foco? Que são 2 boys aqui do RS e que já tinham uma experiência com publicações e já tinham... João escreve e Daniel desenha, resumindo assim. E eles embarcaram numa jornada, literalmente, uma jornada, pra fazer esse livro. Tirando direto aqui da página deles, que não tem melhor explicação do que a própria deles, é uma fusão de literatura e livro artista, de ficção e documentário gráfico. As histórias de Mineiro Cavam no Escuro acompanham mudanças de paisagem natural e econômica através da transição do antigo caixeiro viajante para a atual figura do muambeiro. O que isso significa? Que, para realizar este livro, os artistas vivenciaram uma experiência como muambeiros, camelôs, caixeiros, cruzando a fronteira paraguaia no Paraná com mercadorias chinesas e revendendo-as em praças, calçadas e rodoviárias brasileiras. Bum! Foi isso que me chamou a atenção mais. E então, enquanto eu ia lendo o livro, ele é uma compilação das notas sobre a viagem, de desenhos que fizeram sobre as paisagens, de histórias vividas, histórias ouvidas, fotos, notas, acho que eu já falei notas. Então, esse vai ser um livro vai ser um vídeo um pouquinho longo, porque eu tenho muitas coisas pra falar sobre este livro. Como surgiu o projeto? Então, os avós de Daniel tiveram a profissão de caixeiro viajante porque eram imigrantes vindos do Brasil. Então ele quis fazer esse trabalho investigatório da transformação desde a figura do caixeiro viajante antigamente e até a figura marginalizada do camelô, do muambeiro hoje em dia, né? Pois então, João e Daniel já tinham certa experiência com outras publicações, já tinham uma bagagem, então eles pegaram suas respectivas bagaginhas e disseram, vamos viajar e fazer este projeto incrível. Uma das coisas mais bacanas do livro é que, apesar deles serem notas... deixa eu mostrar pra vocês. Apesar de serem notas e tal, e da viagem deles, não são notas em primeira pessoa, assim, não são notas pessoais. Eu, Daniel, eu, João, estamos aqui. Eles fizeram um estudo de personagem, um laboratório, e criaram personagens e fizeram uma história fictícia em cima dessas notas.
em cima dessas histórias que eles ouviam, coisas que eles viam, as caronas. E surgiu esse resultado maravilhoso, trabalho de diagramação, trabalho visual e também o texto do João. O João escreve muito bem, o João também escreve muito bem, então eles conseguiram construir uma história, histórias paralelas, que é algo um tanto pouco complicado de fazer, pelo menos minha opinião como pessoa que escreve também. Eu amo esses hologramas. Esses garotos fizeram algo que eu gostaria muito de fazer, que é escrever de experiência e não só de ficção na sua imaginação. Porque quando você escreve de ficção, você tá reunindo várias referências diversas de coisas imagináveis, não sei o que, talvez de situações, mas de imaginação. Então eu pedi pro João me ajudar a explicar pra vocês a diferença entre criar a partir de experiência e criar a partir de ficção. Acredito que a principal diferença de escrever como base em experiência é que a experiência é total. Daí, abre aspas. Quando estruturamos demais algo antes, já sabemos o que vamos encontrar e podemos deixar de ver outras coisas. Lição de vida aí, querida. Então, no caso, é a experiência que orienta o projeto e não o contrário. Eu perguntei pra eles como é que foi a experiência pra eles, e eles reconheceram que, claro, teve uma noção meio aparada pelos privilégios dele, não tinha como sentir na pele realmente como é ser um caixeiro, como é ser um muambeiro, antigo caixeiro viajante. O que mais me chama a atenção é a investigação da mudança do espaço urbano e da mudança que teve nessa questão da venda desse comércio clandestino. Nessa questão da mudança do espaço urbano, quem tem 20 anos ou mais deve lembrar que antigamente os camelôs de Porto Alegre eram uma feirinha, eram banquinhas na frente do mercado público. E agora são esses centros urbanos que não só em Porto Alegre como o Pop Center. Então uma coisa importante que eu acho de destacar foi isso que nas palavras do Daniel, é que esses centros urbanos do trajeto, que agora essas barraquinhas e feirinhas e comércio autônomo se mudaram para centros comerciais tipo Pop Center, são sintomas de uma gestão que avança para uma privatização do espaço público. Então você tem o centro lá, que é um espaço público, e tem uma baita caixa lá que abriga todo esse comércio informal e muitas vezes clandestino, não sei o que, pra, enfim, regulamentação dos impostos, né? Sobre a figura do caixeiro viajante, porque que antes ela era uma figura mais simpático caixeiro viajante, quando eram imigrantes vendendo. E agora são figuras marginalizadas, são haitianos, são pessoas mais pobres, são pessoas que não tiveram condição de ter um emprego, então acabam achando como o único recurso ali para fazer uma grana, revender essas coisas do império de plástico da China, assim, e que agora é de uma qualidade muito mais baixa, um valor muito mais baixo. Então quando você tá revendendo um negócio que não é seu, que já é de uma qualidade mais baixa, não sei o que, isso já te põe numa posição ainda. Uma das coisas mais fodas do processo e da viagem em si foi a questão da construção de uma barragem hidrelétrica em Panambi-Guarambi, que é um complexo, é um projeto de uma complexidade binacional, porque também abrange uma parte da Argentina. Então a cidade de Alecrim estava para ser inundada. Quando soube que a cidade de Alecrim estava a perigo de ser inundada, botei o livro embaixo do braço e fui. Muambando tanto que desce, resolvi rodar o caminho que meu pai rodava anos atrás.
Então, uma das coisas mais fodas, como eu tava dizendo, é que esse livro, além de tocar nesse assunto, ele realmente gerou uma ação e reação sobre essa questão da hidrelétrica. Em 2015 foram feitas consultas populares no Brasil e plebiscitos regionais na Argentina, reafirmando a negativa contra o crime ambiental que Panambi-Guarabí propõe. Acreditávamos que esse desastre ambiental estivesse finalmente engavetado, afinal, uma proposta da década de 70, projetada durante a ditadura militar. Lembra? Eu acho que vocês devem lembrar de uma história de treta assim. E já defasada, rechaçada inúmeras vezes. O livro foi lançado uma semana depois do rompimento da barragem da questão lá de Mariana, por acaso ou não, e então um processo de 3 anos subitamente parecia hiperatual. Lançamos o livro em Porto Alegre e em seguida caí na estrada devolvendo a história ao ambiente muambeiro de onde saiu. Fomos de feira em feira num processo muito bonito de trocas com diferentes públicos. Tivemos a oportunidade de lançá-lo também em Santa Rosa, distribuindo ele na região dos possíveis atingidos por Panambi-Guarabí. Nessa ida às margens do rio Uruguai com o livro em mãos, levamos mais material sobre as hidrelétricas, entre camisas e informativos. Durante a viagem, o Daniel produziu uns lambes sobre a barragem de Panambi-Guarabí. E o que eu tava falando da reação e da ação que gerou foi uma notícia muito boa. Em 2016, quando o Temer assumiu depois do golpe, né? Uma reunião entre o Temer e Macri determinou a volta dos estudos para agilizar a hidrelétrica. Então voltou em pauta de novo a bosta da hidrelétrica. E daí, em 2017, reimprimimos o material e levamos a Santa Rosa para distribuir em Porto Alegre, São Paulo e outros centros onde abrimos feira. Semana passada, quando eu entrevistei eles no início de setembro, agora é final de setembro, porque, enfim, demoro, né, pra fazer as coisas. Daí, em agosto, na semana passada, eles receberam a notícia que está na página do livro assim: fruto de luta e organização das famílias ameaçadas pela construção da barragem binacional de Panambi, que estava sendo prevista para a construção entre os municípios de Alecrim e Albapossa, que é entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. A primeira vara federal de Santa Rosa proibiu o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, de dar prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental da usina. Sim, palma para esses boys. Tá, fui interrompida pela insuficiência da memória do cartão e dizer que eles acharam que ia ficar um pouco confuso, se perguntaram se não ia ficar um pouco confuso o resultado do livro, porque, enfim, é tanta coisa, né, que realmente pode ficar um pouco confuso. Então eles tomaram muito cuidado, pelo jeito, porque não ficou confuso, pelo menos pra mim. Algumas coisas, ele ficou instigante, é quando você conta a história, mas você não fala tudo, e você fala aquelas coisas sem falar elas, que é uma coisa super difícil de fazer como escritor e que o João conseguiu. Então, joinha pra vocês. E justamente essa bagunça visual do livro, pra mim, é exatamente o que traduz a experiência, a turbulência da viagem, a incerteza e a pluralidade e a heterogeneidade de coisas e de experiências que eles viveram. De maneira alguma você fica entediado no meio do livro, você nunca vai estar entediado, mas claro, quando tem muita coisa e muita referência, às vezes as pessoas tendem a ficar perdidas, que nem entrar numa loja de 99 e ver um monte de coisa lá e badulaque. Só que ficou uma coisa clean, uma ótima diagramação, a montagem de todo o livro, das fotos com as notas, com os desenhos, eu acho que teve um ritmo de leitura muito legal, muito bom, assim.
muito tranquilo, e ele te entrega algo gostoso, bom de ler, interessante de ler, realmente muito, muito rico o resultado. Então tá aqui. Links na descrição, biriri bororó, obrigada por assistirem e se inscrevam porque agora eu tenho 58 inscritos. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Até a próxima!